Quem não se lembra? No dia 11 de março, às 2h46 da tarde, um terremoto de 9 graus de magnitude atingiu o leste do Japão. Só aqui em Shinomaki, cerca de 3.000 pessoas perderam a vida. Milhares continuam desaparecidas. Hoje nós deixamos o estúdio do JPTV para apresentarmos daqui como vivem as pessoas que viram de perto essa tragédia e para mostrar como elas estão se reerguendo. Os entulhos são retirados dia após dia. Agora já é possível percorrer as ruas de Shinomaki de carro. Aqui onde estamos, existiam casas, escolas, hospitais. 60% dessa cidade litorânea foi atingida pelo tsunami no dia 11 de março. Só de lixo já se acumularam mais de 5 milhões de toneladas. É triste a gente ver essa montanha de detritos aqui, que fez parte da vida de... O guia da nossa reportagem é Shinji Mogi, um brasileiro que já esteve em outras ocasiões trabalhando como voluntário. Ele explica que durante o tsunami, algumas construções pegaram fogo. Aqui, muitos alunos morreram. Alguns pais também perderam a vida no desespero de buscar os filhos. A maioria teve familiares que foram levados pelo tsunami, mas o que a gente percebe hoje, depois de várias vezes que a gente vem, essas pessoas estão caminhando para frente, né? Elas já não que se conformaram, né? Mas eles estão tentando levar a vida para frente. Não só em Shinomaki, mas em muitas outras regiões, os moradores achavam que o tsunami seria como os outros. Só que dessa vez não foi assim. Nessa cidade, as ondas chegaram a quase 17 metros de altura. Lugares que a gente veio, né? Acompanhamos Mogi, que nos mostra os locais onde ele e outros brasileiros ajudaram a tirar os entulhos com a escavadeira. Esse prédio que está aqui atrás é um prédio de processamento de algas, né, de wakame. E quando a gente chegou aqui, a gente estava ajudando em outro lugar. A pessoa viu que a gente estava ajudando, então ele pediu ajuda e pediu para a gente tirar as máquinas que tinham sido estragadas pelo tsunami, né? Então aqui tinha um telhado de ferro, né, que provavelmente era de alguma fábrica que veio para cá e estava encostado nesse prédio aqui. Então ele estava com medo, ele pediu para a gente tirar esse telhado, a gente tirou e quando estava fazendo a limpeza aqui, bem aqui assim, tinha um corpo aqui. Você que descobriu o corpo? Não, foi um dos companheiros que veio com a gente, né, o Jorge. Aí a gente estava fazendo o trabalho aqui junto, ele estava desse lado, ele que percebeu que tinha um corpo lá, inclusive ele achou que era um boneco, né, mas a gente verificou era um corpo. Quando a gente se preparava para ir embora, fomos encontrados pelo dono da casa. Ele diz que não tem palavras para agradecer. Se não fosse o brasileiro, estaria esperando até agora sem poder morar na casa. O dono da fábrica de algas perdeu tudo o que tinha. Máquinas, o primeiro andar da casa, o emprego. Mas a mulher e os filhos estão bem. E ele promete que vai tentar recomeçar. Caminhando pelas ruas, Mogi vai perguntando pelos moradores que ajudou. Nem é preciso dizer que é recebido por todos com carinho especial. Ele nos salvou, diz este senhor. Mogi lembra que removeu o carro dele, novinho em folha, com o coração apertado. Já levaram, diz o morador, mas está feliz porque tem coisas muito mais importantes que foram salvas. A vida é uma delas, até mesmo a de pequenas aves que acabaram de nascer. Esta senhora disse que as obras na casa só vão começar depois que os filhotes saírem do ninho. Além das casas, o comércio também se reanima. O dono desta cafeteria se vira como pode para colocar tudo no lugar.
E nossa equipe teve sorte. Somos os primeiros clientes do estabelecimento. Foi só a gente sentar e o dono esclareceu. Todo mundo aqui tem uma gratidão muito grande por Mogi. A esposa lembra até agora o primeiro pedaço de carne que comeu depois do terremoto. Um churrasco preparado pelos brasileiros. Mogi lembra que as doações que trouxe nas vezes anteriores foram resultado da ajuda de outros brasileiros. Eu só carreguei, explica ele. O dono se admira da solidariedade dos estrangeiros. Ele sabe que muitos enfrentam dificuldades pela falta de trabalho. E deixa um recado para todos que ajudaram. Na maioria dos lares, a luz já voltou. A água também, mas ainda está escura e não dá para tomar, diz esta moradora. O gás só no ano que vem. Ela é mais uma vítima da tragédia que tem tudo a agradecer aos brasileiros. É bom saber que a gente fez parte de um pouquinho de poder ajudar essas pessoas, né? Que um dia, sei lá, eles vão lembrar que teve um brasileiro esquisito que veio ajudar a gente, assim, né? Se um dia eles se lembrarem, e se isso daí um dia, né, puder ajudar eles a fazerem isso por outras pessoas também, isso é legal. A corrente de boas ações continua. Quase perto da hora da janta, alguns voluntários vêm distribuir comida para as vítimas. Muitas casas estão sem gás e água potável, por isso trazemos as marmitas. A comida é pouca, mas suficiente para atenuar a tristeza e dar forças para seguir em frente. Aliás, o que mais se vê por aqui é solidariedade. Este soldado diz que fisicamente está esgotado, mas que não tem dinheiro que pague um obrigado. Nas ruas, os policiais substituem os sinais de trânsito. Este posto de gasolina voltou a funcionar. E as obras estão por todos os lados. Chegando perto do centro comercial, onde o tsunami alcançou mais de 1 metro, a maioria das lojas e restaurantes continua fechada. Mas algumas já reabriram os negócios. O gerente desse restaurante, em frente à estação, disse que logo depois do tsunami não havia nem comida nas lojas de conveniência e eles passaram a vender a marmita em uma barraca na calçada. Esse taxista disse que se não fossem os voluntários, a cidade não conseguiria se reerguer tão rápido. Ele perdeu a irmã no tsunami e hoje está no abrigo temporário. Em meio a todas as dificuldades, essas meninas nos dão uma lição de vida. Sei que tem pessoas em condições horríveis, mas a cada dia você pode dar um passo. A gente precisa batalhar. Elas perderam familiares no tsunami, assim como muitas pessoas que entrevistamos ao longo da reportagem. A dor da perda ainda não está cicatrizada. Mas a cada dia, um novo passo está sendo dado. E como diz a placa por onde passamos, Gambarô Ishinomaki. Gambarô, Japão. Alô? Ligue para aquela pessoa inesquecível no Brasil com o 0055 Google Card da KDDI. Fale mais com quem você gosta por 2.000 ienes. A mesma tarifa 24 horas. Além disso, é super econômico. Agora ligue através dos serviços Ricaridão e Otoko Line pelo número de acesso gratuito 0800 080 0055. Adquira seu cartão nas lojas brasileiras Combines e Shops. Onde tem Globo, tem Brasil.
Serra do Cipó, em Minas Gerais, é um lugar que encanta turistas de todas as idades. Aqui a beleza está em toda parte. Não faltam cachoeiras, cânions e opções de atividades esportivas ao ar livre. Sem falar na famosa culinária mineira. Com sua paisagem cercada por montanhas, esse é um lugar ideal para curtir bons momentos em família. Brasil, a gente vê por aqui. Tuco é o novo taxista da praça. O problema é ter Agostinho como chefe. Você vai pagar aí a diária, né, que é o normal do mercado, mais 15%. Claro, claro. Quer dizer, tá maluco? E esse novo patrão vai infernizar a vida do cara. Ninguém quer trabalhar com seu marido porque ele é um explorador de taxistas. Sua fama se espalhou. Sabe como é que estão chamando a nossa empresa já? É Carrasco Táxi ou Táxi Carrasco. Depois do horário de novelas, A Grande Família. Você sabia que no Japão são registrados cerca de 300 terremotos por dia? Isso mesmo, 300. A grande maioria nem é perceptível ao corpo humano. Poucos são como esse, registrados no dia 11 de março. E agora fica a dúvida, e o terremoto de Tokai que todo mundo fala? Será que os estragos vão ser tão grandes como esse? Veja a reportagem. Procuramos uma das principais referências no assunto, o Instituto de Pesquisa de Terremotos da Universidade de Tóquio. Aqui, mais de 80 especialistas se dedicam às pesquisas sobre vulcões e terremotos. Satoko Oki, PhD em Ciências, é uma delas. Ela começa explicando que o último terremoto de 11 de março foi causado pela movimentação das placas do leste do Japão. No caso do terremoto de Tokai ou Tokai Jishin, o mecanismo é diferente. Dessa vez, a placa que está embaixo de Shizuoka vai se deslizar para cima da placa de Filipinas. O tremor seria muito mais intenso que o de 11 de março, diz ela. A grande preocupação é que, junto com Tokai Jishin, as placas de baixo também se movimentem, provocando Tonankai e Nankai Jishin. A magnitude seria superior a 8 graus. O tsunami poderia chegar a 3 metros de altura em Shizuoka. Ela aconselha ficar longe do mar e de rios, porque a água do mar pode avançar alguns quilômetros, fazendo afluir as barreiras d'água. E aquela lenda que o Monte Fuji explodiria por causa do terremoto? A pesquisadora explica que não há uma relação direta. Mas em 1707, quando os 3 terremotos, Tokai, Tonankai e Nankai, aconteceram juntos, 45 dias depois, o Monte Fuji expeliu cinzas. Mas isso é uma questão à parte. Em relação aos terremotos, Oki lembra que o Japão adota o critério de segurança mais rigoroso do mundo. Aos estrangeiros que se mudam para cá, ela aconselha: procure morar em casas com menos de 30 anos, mesmo que custe mais. Isso vai garantir a sobrevivência. Para mostrar como é a estrutura das construções mais modernas, ela deixa a equipe filmar a base do prédio onde fica o centro de pesquisa. Essa borracha funciona como amortecedor, fazendo com que o prédio trema menos. O fato do Japão estar numa área onde mais acontecem terremotos no mundo faz do país um dos líderes em pesquisa nessa área. Basta dar uma espiada nos arquivos da Universidade de Tóquio. Milhares de equipamentos, alguns criados há centenas de anos, de diversos tamanhos e com funções diferentes. E a grande maioria ainda funciona. Hoje os aparelhos se modernizaram. A Universidade de Tóquio chegou a desenvolver sismógrafos que funcionam no fundo do mar. Eles ficam dentro dessas cápsulas redondas que pesam 120 quilos. Pesquisas que ajudam a entender o mecanismo dos grandes terremotos e garantem a nossa segurança. E os brasileiros? Será que eles realmente estão preparados? O repórter Akio Sakaguchi foi lá conferir.
Na casa de Júlio Nakazaki, o capacete e a mochila com o kit terremoto estão sempre ali, perto da porta. Em 95, quando teve de Kobe, aí não tinha preparado, nunca tive experiência em terremoto, assim. Aí fui buscar informações, aí procurei o Kokusai Center. Aí depois eu resolvi entrar como Tsiako para ajudar os brasileiros quando acontecer terremoto. Então, por isso, como precaução, e também para mim prevenir e para também poder ajudar os outros brasileiros, passando informações, e na hora que tiver que socorrer alguém, eu estar preparado também. Com os treinamentos que recebe do Centro Internacional de Nagoya, Júlio adquiriu conhecimento para montar um kit básico e dar as dicas para que todos também se previnam. Antes de mais nada, ele aconselha que todos tenham um capacete. Caso contrário, ele ensina a improvisar com revistas e toalha. Coloca aqui. Sim. Se caso a pessoa não tiver capacete, aí ela pode usar isso aqui para proteger a cabeça. Aí ela amarra aqui de algum jeito e protege aqui. A mochila que Júlio deixa preparada tem cerca de 6 quilos. Dentro, ele deixa guardado água, remédios, materiais de primeiros socorros, alimentos instantâneos com longo prazo de validade e um pacote de furikake, que é um condimento usado para misturar ao arroz. Bloco de anotações e caneta também podem ser úteis. Assim como um pouco de dinheiro trocado para casos de emergência. Cópias dos documentos, como passaporte e gaijin toroko, também ficam guardadas na mochila. Lanterna e rádio de pilha são essenciais. No caso da lanterna usada pelo Júlio, ela não necessita de pilhas e acende através de fricção. Apito, corda, luvas e capa para aquecer o corpo no inverno também são importantes. Segundo Júlio, um material que pode ter muita utilidade é o filme plástico, conhecido também como saranrapo. Ele explica que em caso de um grande terremoto, pode faltar água, e nesse caso, o filme pode ser usado para revestir os pratos na hora de comer, e não precisam ser lavados depois. O filme pode ser usado ainda para proteger ferimentos. Júlio diz que muitos materiais que temos dentro de casa também podem ser úteis, como papelão e sacos plásticos, por exemplo. Com esses itens, é possível imobilizar o braço em caso de suspeita de fratura. O papelão pode ser usado também para ajudar a fixar os móveis de forma que eles não caiam durante um forte tremor. Com um pedaço de papelão, dá para calçar uma estante para que ela fique levemente inclinada contra a parede. Caso o tremor seja mais forte, a segurança pode ser reforçada com uma caixa sobre o móvel. Depois, é só ir colocando mais papelão até ajustar a altura. Correntes e outros materiais também podem ajudar a fixar os móveis. Todas essas imagens acenderam a luz. E hoje nós vimos que os brasileiros e os próprios japoneses se preparam melhor, porque a prevenção é o melhor caminho.